Saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, irmãos. Amém. Irmãos, bem próximo ali onde o Senhor direcionou o irmão Daniel, Atos capítulo 17, versículo 22. Por favor. Aleluia. Enquanto os irmãos chegam no destino, o Senhor me fez lembrar de quando o irmão trouxe a experiência levando uma palavra e buscando a sabedoria no Senhor, de levar a palavra a um varão que é ateu, né? Não crê no Senhor. O Senhor me fez lembrar que na minha adolescência eu também cheguei a não crer no Senhor, né? Vinha de um lar católico, fiz primeira comunhão, mas não acreditava cheguei a acreditar, não acreditar na existência do nosso Senhor. E ficava noites e noites, às vezes acordado, que eu sempre tive um problema de insônia, pensando para onde iria, e batia um vazio no coração. Digo, não vou ver mais meus pais, não vou ver mais meus irmãos. Bem coisa de adolescente, né? Ali com 12, 13 anos de idade. E como o Senhor faz mistérios aí, conhecendo o irmão Felipe, o Senhor me fez conhecer os mistérios, primeiro através do meu irmão, né, do Mateus, que o Senhor já levou, mas um mistério mesmo através do irmão Felipe. E lá atrás, com 20, 21 anos de idade, o Senhor usando uma varoa para mim em revelação, pela misericórdia do Senhor aí nesses anos aí, vivendo como queria, da maneira que queria, mas o Senhor quebrantou, tocou no meu coração e me chamou, me aceitou para Ele. Aleluia! No tempo de ignorância, né, muitas vezes até também o Senhor me fez lembrar aqui agora, enquanto o irmão Renê estava trazendo a palavra ali, da própria com o nosso irmão aí, que o Senhor trará, tomando cerveja com ele, e a Vanessa, que aqui se encontra em casa, e era da igreja e tal, e eu ficava pensando, como pode estar na igreja, em vez de estar aproveitando, e na ignorância, tempo da ignorância, que a gente não percebe, só quando o Senhor realmente nos tira essa visão carnal, essa escama dos olhos, para que possamos enxergar a sua luz, né? Que antes estávamos em trevas e hoje, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele nos chamou. O Senhor me fez lembrar disso agora. Aleluia. Iniciarei a leitura, irmãos. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra,
determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se, porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso, te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Até aqui. Glória ao Senhor. Irmãos, como o Senhor já falou hoje, que a palavra renova todos os dias, é uma palavra viva e eficaz e penetra em todas as coisas. O Senhor me trouxe essa palavra tem quase uma semana e já passando o olho algumas vezes por ela, né, por capítulo de Atos, o livro de Atos, é o livro que até o irmão estava falando aí, você vê o mover do Espírito Santo, o direcionar do Espírito, né, e aqueles que, como dizem em Atos, capítulo 5, que foi lido pelo irmão Daniel, versículo 32, ele é dado àqueles que lhe obedecem, aqueles que querem, que dão ouvidos ao seu Espírito Santo, e ele vai nos convencendo dos nossos pecados, de nossas transgressões. E é a partir do momento que damos lugar a ele, a operar, a operação do sobrenatural, a lavagem do Espírito, como diz lá em Tito 3,5, a lavagem, a regeneração do seu Espírito, do Senhor, o Espírito de verdade. E esse capítulo, irmãos, tocou bastante no meu coração. O Senhor me mostrou algo que venho compartilhar ao Senhor, aos irmãos da parte do Senhor, que é principalmente os 2 primeiros versículos aqui. No 22, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Me fez lembrar na época que eu, antes no mundo, cego, gostava bastante de futebol, e quem me conhecia, quem me conhece, né, sabe como era apegado às coisas deste mundo, e não só da bebida, mas no futebol também, não deixava de assistir um jogo, e o time para o qual torcia, sempre conhecido como supersticioso, botafoguense, né? Botafogo é supersticioso e tal.
e fui buscar no dicionário o significado de superstição, que nunca tinha vivido. E o primeiro significado é crendice, crença sem fundamento racional e lógico, já remetendo a que não tem lógica nem raciocínio nenhum, a superstição para a qual muitas vezes me apeguei para torcer ou para qualquer coisa na minha vida, de não usar uma roupa para ir a um jogo, ou até não colocar muitas coisas na minha casa ligada ao futebol, ao mundo. E o Senhor me fez meditar nesta palavra, né, que como não tem realmente lógica alguma, há muitas coisas aquilo que nós nos prendemos, né? O Senhor mesmo nos fala, né, em sua palavra: não ameis ao mundo, nem ao que o mundo há. E quando estamos na carne, né, irmãos, inclinados para as coisas da carne, como o Senhor fala ali em Romanos, capítulo 8, versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E se estamos inclinados para as coisas da carne, o nosso raciocínio, o nosso racional, a nossa inclinação é para as coisas do mundo, da carne. E se estamos em pecado, temos um pai, como diz o Senhor em sua palavra, e esse pai é o diabo, inclinando para as coisas deste mundo, servindo como estava há poucos anos, há um ano e meio atrás, a Satanás, e não percebia e não sabia. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, onde o pecado abunda, superabunda a graça do Senhor em nossas vidas, Ele nos resgatou, me resgatou. E o Senhor nos fala em João capítulo 8, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres do pecado, livres da nossa carnalidade, do culto racional ao pecado, não o culto racional ao Espírito, as coisas do alto que vêm de Cristo, da sua luz que ilumina as trevas e assim nos faz enxergar que não estávamos nele. E o Senhor nos fala aqui em João, permanecendo aqui em João capítulo 8, versículo 31, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, permanecer, perseverar, obedecer, renunciar a nós mesmos, para assim podermos entender a sua verdade. E Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. João 14, 6. Assim como diz aqui no versículo de João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus. Somente Jesus nos liberta. Assim como o irmão René, que não se via bebendo água, assim também era. E não via a hora de sair do trabalho e beber uma cerveja. E não fazia nada que não estivesse uma cerveja. E quando ia a algum lugar que não tinha, ficava ansioso para sair daquele local. E como o Senhor transforma, nos muda, se assim dermos ouvido à voz do seu Espírito Santo, para que ele nos convença, como diz em João 16, versículo 8, que o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
se assim dermos ouvido ao seu Espírito. Aleluia. E, irmãos, o Senhor me fez meditar nesse versículo 23 de Atos, voltando, 17. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. E me fez lembrar neste tempo da adolescência, em que pensava que não existia mais um Deus. E me fez lembrar no meu tempo da ignorância, que cria que estava com Deus, que acreditava, que servia a Deus mesmo fazendo aquilo que eu queria e não a vontade de Deus. E o Senhor me fez, irmãos, ver que esse santuário é o coração dos homens. Assim é o nosso coração. E o Senhor tem a sua semente plantada em nossos corações. É um Deus desconhecido para nós, pois o vazio de nosso coração nunca é preenchido com as coisas do mundo, e nos enchemos cada vez mais delas, e procuramos cada vez mais delas. Se antes bebia um chopp, passando a beber 2, beber 3, beber 10. Se antes me enchia com futebol, passei a me encher com futebol americano, com NBA, com política. E muitas vezes na bebida, em casa, colocava um louvor, pois o Senhor me tocava no meu coração, mas eu não entendia que era esse Deus desconhecido dentro do meu coração, me chamando, o seu Espírito Santo me tocando, estendendo a sua mão a mim, e eu servindo a mim, a eu mesmo, aos meus desejos, aos meus deuses, ao Deus futebol, ao Deus política, ao Deus mundo, a Satanás, e não percebia. E muitas vezes, irmãos, honramos a Deus. Quantas vezes falei graças a Deus? Quantas vezes honrava ao Senhor em pensamentos, às vezes até no falar, sem saber. Quantas vezes, creio até que o Senhor já usou, como o Senhor usa o ímpio, muitas vezes para falar com os seus, e já usou até na caminhada, uma vez uma pessoa para mim. Às vezes você falando para mim, às vezes você não precisa nem abrir a sua boca. Só a tua transformação, a transformação que Deus tem feito em tua vida, já fala por si só. É a testemunha viva que o Senhor faz a mudança. Toda a honra e toda a glória a Deus, não a mim, pois não sou nada, não a ninguém, pois não somos nada. E é esse Deus hoje, pela sua misericórdia, que tenho anunciado, mesmo muitas vezes em minha ignorância, o Senhor tem feito levar a uma alma aqui, a uma alma ali, buscando sempre a direção do seu Espírito Santo, e muitas vezes não percebendo que o Senhor tem usado e usa cada um aqui, irmão. E o Senhor tem falado bastante do coração, no último culto falou bastante, e um versículo bem conhecido, que é em Provérbios 4, 23, o Senhor trouxe no último culto,
Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, as saídas, a fonte de água viva, de água doce ou água amargosa. Se estamos em Cristo, nos alimentando em Cristo, guardando a sua palavra e, como o Senhor já falou hoje, obedecendo, vivendo a sua palavra, sendo os ouvintes, não esquecidíssimos, mas fazedores e cumpridores da sua palavra e de sua obra. Assim sairá as fontes de águas vivas, pois o seu Espírito corre em nosso ventre como águas vivas e limpas e verdadeiras. E o Senhor vem falando aqui através do irmão Paulo, nos demais versículos, o Deus que fez o mundo, que tudo nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, assim como o Senhor tem falado aqui no nosso meio. Somos templos do seu Espírito Santo, e é em nós que o Senhor habita. Não é em igrejas, não é em centros, não, como muito eu pensava. Mas para isso temos que nos limparmos. Para isso o Senhor tem que nos limpar, e a limpeza, a purificação vem através da sua palavra, e Jesus é a palavra. E vem através da nossa renúncia, renunciar a nós mesmos, às nossas vontades, dar um passo de cada vez, e assim o Senhor vai iluminando, pois a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e ilumina os nossos caminhos, pois ela é luz para o nosso caminho. E ela tira toda a escuridão, todo entenebrecimento de nossas almas, de nosso coração, e nos faz conhecer antes um Deus desconhecido para um Deus conhecido, pois somente assim conheceremos a verdade e a sua verdade, pois Jesus é a verdade. Pois muitos irmãos, e não se engane, como diz em Tito, capítulo 1, versículo 16, confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ala canta alabadassúria. E assim o Senhor tem feito conosco, e assim o Senhor fará em nossas vidas, se assim dermos lugar em nossos corações, para Ele fazer a morada e a mudança verdadeira em nossas vidas. Nem tampouco é servido por nossas mãos, irmãos, como diz o versículo 25, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Enquanto o mundo clama por paz, enquanto o mundo pede amor, mas esse amor verdadeiro, real, somente Jesus nos dá. Essa paz que tanto o mundo busca, nunca terá, pois não tem Jesus no coração. Pois muitos, assim como eu, achava que tinha muita fé, mas o Senhor nos fala em sua palavra, se tivermos a fé como um grão de mostarda, que é o menor das sementes, 2 milímetros, poderemos mover montanhas, e temos movido montanhas, abrindo o mar,
curando, expulsando, fazendo sinais e maravilhas? Não temos, irmão. Temos visto alguém? Não. Mas assim o Senhor nos quer para Ele, para que façamos essas obras. E Ele detém todas as coisas em suas mãos, como diz em Jó, capítulo 12, versículo 10. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive. E quando diz em sua palavra tudo, é tudo, irmãos. E o espírito de toda a carne humana. O Senhor dá a vida e o Senhor dá a morte. O Senhor faz viver. O Senhor faz ressuscitar, se assim for da vontade dEle. E nada foge da mão dEle. Aleluia. Para encerrar, irmãos, o versículo 28, tremendo. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. O Senhor detém todas as coisas. O Senhor, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, e nós somos a igreja. É o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Aleluia. E assim o Senhor tem feito, e assim o Senhor fará em nossas vidas. Mas para isso temos que estar enraizados, como diz em Colossenses 2, 7, e edificados nele, e confirmados na fé, e Jesus é o autor e consumador da fé. Assim como foste ensinados nela, abundando em ação de graças. Porque em Jesus, irmãos, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, voltando ali em Colossenses 1, versículo 16, e ele no 17 é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Nada está fora, como o irmão Felipe nos traz. Nada está fora de Deus, nada está fora de Jesus. Ele detém toda a soberania. Nada. E assim é para aqueles que querem ouvir, para aqueles que querem dar ouvidos, e o Senhor nos chama para fazermos a sua vontade, pois dele é o reino, dele é o poder e a glória para todo o sempre. Assim agradeço a oportunidade. Glória ao Senhor Jesus. Amém.